e o Brasil atento em relação ao quadro de saúde da cantora da Calcinha Preta, a cantora Paulinha Abelha. Ontem os médicos deram uma coletiva à imprensa. Eles descartaram bactéria no cérebro e morte cerebral da cantora. E disseram também que o fígado dela está desinflamado. Os médicos da Rede Primavera de Saúde, lá em Aracaju, estado de Sergipe, descartaram que haja uma bactéria no cérebro e morte cerebral da cantora Paulinha Abelha. De acordo com a equipe, o fígado dela está desinflamado. As informações foram repassadas ontem durante essa coletiva. Os médicos relataram que Paulinha Abelha está em coma profundo e que, se não há morte encefálica, ela está em coma, mas está viva. Em nenhum momento os médicos disseram ou falaram de morte encefálica da paciente. A equipe médica já recebeu resultados de alguns exames, os quais descartaram meningite, entre outras doenças. Os profissionais aguardam outros exames para descobrir o que causa o coma e as disfunções em diversos órgãos da cantora. Os médicos também relataram que não há ainda como confirmar que a ingestão de remédios para emagrecer, passados a Paulinha por uma nutróloga, tenham afetado sua saúde, mas que medicamentos têm efeitos colaterais e que essa hipótese está sendo investigada. Paulinha Abelha segue fazendo diálise, já que tem lesão e problema no funcionamento dos rins. O quadro neurológico é grave e ela está sendo tratada para reverter esse estado de saúde. Os médicos pediram que a imprensa acompanhe as informações através do boletim oficial para que não haja repasse de informações falsas. E a gente tem visto, muitas informações falsas, muitas fake news espalhadas nas redes sociais por pessoas que muitas vezes, sem ter conhecimento, ou sei lá, por maldade, por ignorância, repassam informações que não são verídicas. Já foi dito, que a cantora estaria com meningite, que teria morte cerebral, entre outras coisas. Mas vale o que está no papel, o que está no boletim, o que dizem os médicos. Vamos ver aí parte dessa coletiva de imprensa dada pelos médicos que estão cuidando da cantora Paulinha Abelha, que está em coma profundo. Reiniciamos uma ampla investigação, tanto do ponto de vista epidemiológico, tentando entender o que aconteceu nessa viagem prévia, tentando entender o que aconteceu no serviço anterior, até a chegada aqui, e do ponto de vista fisiopatológico. Eu vou pedir para o colega André, que também é intensivista e vem acompanhando junto comigo, com o doutor Marco Aurélio. Nós temos feito um trabalho conjunto, multidisciplinar, temos feito meeting, discussão diária do caso, para tentar, o mais breve possível, chegar a conclusões que consigam, de fato, finalizar o tratamento de maneira positiva. Vou pedir que André explique um pouco do quadro clínico de hoje e, na sequência, o doutor Marcos tenta elucidar o quadro neurológico. Bem, a senhora Paula foi transferida de outro hospital, aqui na capital, na quinta-feira à noite, e prontamente, na sexta-feira, a gente começou a nossa discussão multidisciplinar, tentando revisitar aquilo que já tinha sido feito e pensado, no outro hospital e dar prosseguimento a novas investigações, tá? Na unidade de terapia intensiva, um local onde a gente cuida ou assim, dá assistência a pacientes mais críticos, a gente tinha duas vertentes: dar suporte às falências orgânicas, como o doutor acabou comentando, justamente para que essas disfunções orgânicas acabem não progredindo e até minimize riscos, para a paciente de forma aguda. Então, ela tinha disfunção renal, que ela já vinha sendo tratada através de terapia renal substitutiva desde o outro serviço. Tinha disfunção hepática, que vinha em regressão, e a gente tinha que dar o suporte para que essa disfunção hepática acabasse não progredindo e acabasse acometendo ou agravando o quadro clínico dela. E tinha um quadro neurológico, que
estava 48 horas sem sedação, um quadro em coma profundo, sem nenhum tipo de reflexo ou tipo de resposta às medidas que a gente estava fazendo. E nessa revisitação, tanto epidemiológica como de diagnóstica e terapêutica, associada ao suporte de disfunções orgânicas, a gente revisitou o quadro clínico dela, tá? Então, uma equipe composta de intensivistas, clínicos, neurologistas, infectologistas, sentamos, né, diariamente a fim de tentar realizar novas linhas diagnósticas, a fim de tentar comprovar ou descartar linhas prévias, né? Então, novos exames foram realizados, o contato com o hospital prévio acabou acontecendo e acontece de forma contínua, justamente para aproveitar as possíveis linhas diagnósticas, tá? Então, na própria sexta-feira, a gente voltou a reavaliar principalmente a parte neurológica, enquanto a gente dava o suporte às disfunções orgânicas que a senhora Paula apresentava. Então, a gente repetiu a ressonância cerebral dela, que é um exame altamente específico para a gente tentar identificar qual o motivo do coma da senhora Paula e quais as alterações que poderiam justificar o quadro clínico dela, tá? Outros exames laboratoriais também foram realizados, tá? Exames clínicos neurológicos também foram realizados, tá? Justamente para a gente tentar identificar. De sexta-feira para cá, o quadro neurológico da paciente mantém-se inalterado a despeito da diversa investigação e a despeito da manutenção do tratamento que já tinha sido instituído em outro serviço, tanto terapia antimicrobiana e principalmente terapia imunossupressora com corticoide, né? Porque a principal alteração, a alteração que na verdade a gente conseguiu identificar na ressonância, era um quadro de inflamação da membrana que reveste o cérebro, né? Que aí a gente acabou levando pela linha de diagnóstico e terapêutica de uma encefalite, de uma meningoencefalite. Novos exames do líquor, que é o líquido que reveste o cérebro, foram coletados sem nenhuma identificação de possível contaminação bacteriana ou presença de bactéria nessa meninge dela. Então, a gente acabou seguindo a linha diagnóstica do que a gente tinha e manteve o quadro de imunossupressão, tá? Paralelamente a isso, todo o suporte ventilatório, que é aquele que dá suporte à oxigenação da parte pulmonar, todo o suporte renal, ela vem fazendo diariamente, fazendo avaliação e tendo esse segmento diariamente, foram mantidos justamente para que novos agravos não acabassem acontecendo no quadro clínico da paciente. Tá? Então, eu acho que dentro das disfunções, tanto pulmonar, hepática e renal, o suporte crítico tem se mantido, tem estabilizado essa parte clínica dela, mas realmente a parte neurológica, que é aquela parte que acabou ficando, né, com o diagnóstico que a gente continua a investigação, tem exames que chegaram descartando, confirmando algumas coisas, tem outros exames que ainda estão à espera. Uma breve avaliação do quadro de saúde da cantora Paulinha Abelha, como os médicos disseram aí, é o quadro mais grave, né, de coma que existe na escala Glasgow, é o número 3. E a gente fica guardando aí essas informações. É preciso filtrar muitas informações que aparecem nas redes sociais, que muitas vezes, infelizmente, são informações inverídicas.